Pilastra da Verdade. Antônio Galvão chegando com mais um vídeo com madeira de dar em doido hoje de novo. Madeira de dar em doido, o conto do seu vigário tá aqui. Hoje eu vou refutar mais um mentiroso. Mas não é um mentiroso pouco, não. É uma das maiores mentiras que eu já ouvi em toda a minha vida. Essa daqui não é nem cabeluda, não. É floresta amazônica. Só para você ter uma ideia. Vou colocar os óculos aqui, porque tem muitas luzes aqui. E nós vamos para esta página aqui, ó. Vamos para esta página aqui. Esse mentiroso que eu encontrei. Esse cara falou uma mentira tão cabeluda. E aqui eu critico ideia. O cara deixou uma mentira tão desgraçada que eu vou desmentir ele aqui. E é desmascarando mesmo. Olha a mentira que esse alienado falou num podcast que parece que o cérebro dele não tá na cabeça, não. Eu acho que tá no toba. Ou no corpo, né? Já que ele é muito forte, musculoso, eu acho que o cérebro dele se desenvolveu numa parte independente da cabeça. Que o cara falar uma barbaridade dessa. E mandaram pra mim esse vídeo, eu tô refutando, tô desmascarando, porque é mentira. Isso aqui é mentira, cara. Isso aqui é mentira, eu vou provar que é mentira. E eu faço um desafio a esse alienado aqui, o que ele falou aqui. O Rio Grande do Sul, olha só, tem 87 cidades que ainda não tem uma igreja evangélica. Mentira! 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 Vou voltar pra mim aqui. Mentiroso! Da cara lavada. Mentiroso! Você é mentiroso, cara. Você falou que no Rio Grande do Sul tem 87 cidades que não tem uma igreja evangélica. É mentira! Você é mentiroso! Olha só. Preste bem atenção, gente. Ó, no Brasil, existe no Brasil 5.565 cidades, ou seja, municípios. Pela geografia, isso pela pesquisa do IBGE. Destes 73% desses municípios tem entre 10 a 20 mil habitantes. Quero deixar claro, eu sou ex-assembleiano. Felizmente que eu sou ex-assembleiano. E infelizmente que eu já fui alienado igual esse cara aqui. Eu já fui burro igual esse cara, que não é burro não. Aí é burro mais do que o burro. Eu não quero nem... Cadê o burro? Eu não vou falar só do burro não, porque eu não quero agredir só o coitado do burro. Deixa eu colocar outros aqui. Anta, mula também. Ele disse que tem 87 cidades do Rio Grande do Sul, que isso é pra colocar uma culpa, né? Do que tudo que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, colocar uma culpa. 77 cidades do Rio Grande do Sul que não tem uma igreja evangélica. É mentira, mas é muita mentira. E isso eu provo. Olha só. Eu sou ex-assembleiano. E quero dizer uma coisa pra você. Só da Assembleia de Deus, do Ministério Missão ou Belém, sem contar que tem outras Assembleias de Deus, não tem uma cidade do Brasil que não tenha, no mínimo, 3 congregações. No mínimo 3. Não existe nenhuma cidade no Brasil. Qualquer cidade. Toda cidade do Brasil tem igreja evangélica. E se ele não sabe, parece que não lê, não busca, tá aí num podcast talvez achando que sabe de tudo. Igreja católica, que tem também em todas as cidades, ela também prega o evangelho, viu? Ela prega o suposto evangelho. Porque no Conto do Seu Vigário tem 4 livros. Depois de Malaquias, que entra para o suposto Novo Testamento, ou Testamento de número 2, que tem 4 evangelhos que são considerados pela Igreja Católica. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem propaga esses 4 evangelhos também prega o evangelho. Então a Igreja Católica, ela não se denomina como igreja evangélica, mas ela tem também a tendência do suposto evangelho.
A diferença que divide entre catolicismo e protestantismo. E não existe nenhuma cidade no Brasil que não tenha igreja católica. E depois vem igrejas evangélicas. Não existe nenhuma cidade no Brasil. Pela pesquisa que eu fiz, existem no entorno de 20 cidades que são menos religiosas. Menos religiosas. Mas todas as cidades têm igrejas evangélicas, ô mané. Você tá enganando besta, rapaz. Aqui você não me engana não, rapaz. E essas mentiradas de igrejas, de religiões, de cristianismo no Brasil, essas mentiradas já estão diminuindo, viu? Não vai acabar, porque o Brasil é impregnado com isso. O Brasil é doente, o Brasil tem uma doença crônica. Então a doença crônica é difícil ser curada. Então eu desafio você, colocar, eu falar que tem 86 cidades, 87 cidades que não tem uma igreja evangélica é fácil. Eu quero ver dizer quais são as cidades. Coloca aqui todas as cidades que você está dizendo por nome. Aqui não. Faça um vídeo lá no seu canal falando que eu lhe desafio. Porque se você estiver falando a verdade, eu tiro meu canal do ar. Que isso é mentira, rapaz. É mentira, rapaz. Não adianta colocar culpa agora no pessoal do Rio Grande do Sul, porque a religião lá não é tão propagada e muitos estão colocando também culpa nas religiões de matriz africana. Madeira de dar em doido para essas ideias de doido, ideias, nada contra o ser humano da sua pessoa, não. Mas para de propagar mentira, rapaz. Todas as cidades do Brasil têm igrejas evangélicas. Porque todos sabem que igrejas evangélicas no Brasil são igual a erva daninha. Todos os lugares têm. E não resolve bosta nenhuma. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul foi uma fatalidade natural. Claro, pode ser que exista algum erro na questão de engenharia de cidades. Porque o país é místico. Como o país é místico, o povo não para entender que o ser humano necessita do ser humano, do próprio ser humano. E que você tem que individualmente se autodefender. Porque não há criador e não há defensor em questão metafísica. Isso é uma mentira. Não há. É deixando bem claro. Então, por conta do Brasil ser místico, as pessoas acreditam em proteções divinas, constroem casa em qualquer lugar. E as cidades, há muitos anos no Brasil, estão sendo construídas em locais da própria água. Então não é a água que está invadindo as cidades. São as cidades que invadiram os locais da água. Demora anos, mas pode acontecer. Porque isso tudo é natural. Vai chegar o momento que naquela parte ali, principalmente numa parte que tem uma tendência maior, ter um volume maior de chuva. E se as cidades estão perto desses rios, como tem no Rio Grande do Sul, Rio Guaíba, e as cidades ficam ali sem tanta proteção, se vem uma enchente nessa proporção, com certeza vai acontecer. Então não está na hora de culpar religiões, vertentes religiosas e descrença e nada disso. Porque você, cara, você tá culpando uma descrença. Não, é porque lá no Rio Grande do Sul tem 87 cidades que não tem uma igreja evangélica. É mentira, rapaz. Para de mentir, moço. Deixa de ser mentiroso, rapaz. E não existe isso no Brasil há mais de 70 anos. Talvez você esteja falando equivalente a uns 100 anos atrás. Ou 200 anos atrás. Não existe nenhuma cidade no Brasil, deixando claro que não tenha igrejas evangélicas. E no mínimo igrejas católicas, que mais tem. Todas as cidades do Brasil são religiosas, todas. Agora tem as menos religiosas, que destacam-se aí no entorno de 20, uma porcentagem para mais, para menos, que são menos religiosas no Brasil. Menos religiosas não quer dizer que não tem igreja evangélica, e não tem, porque o Brasil, ele é religioso, ele é cristão. Infelizmente, cristão entre aspas, porque cristão, isso aí é uma mentira também. Mas é.
Então estou desmascarando aqui, estou desafiando aqui no meu canal a você provar isso. Eu quero ver você colocar no seu canal o nome de todas as cidades. Eu vou pesquisar uma por uma para ver se não tem nenhuma igreja evangélica. Deixa de mentira, rapaz. Você é mentiroso, rapaz. Vai estudar, vai cuidar da vida física. Vai ser mais humano do que espiritualista. Espiritualismo no Brasil é a maior desgraça que já aconteceu em um país. É isso. É por isso que o país é atrasado. É por isso que essas coisas quando vêm, essas catástrofes naturais quando vêm, o brasileiro tá desprotegido. Por isso. Porque se o brasileiro pensasse igual uma formiga, formiga não tem pensamento, mas parece que pensa mais do que um ser humano. Formiga parece que pensa mais do que o ser humano. Você pega uma formiguinha, coloca na mão. Eu gosto muito de usar o exemplo das formigas aqui. Eu já usei em vídeos passados e vou usar de novo. Basta ser inteligente para entender. Você pega uma formiguinha, coloca na mão, na palma da mão, ela é viva, ela está andando. Se você parar para entender a engenharia do corpo da formiga, praticamente não tem quase nada. É uma cascazinha e uma massazinha dentro da formiga e as suas anteninhas e suas perninhas. Ela está viva. Por que ela está viva? União de propriedades e componentes quânticos naturais. Agora, a partir do momento que isso tornou a formiga ela viva, ela tem que sobreviver no campo natural. E para ela sobreviver, ela mesma que tem que lutar pela sua alimentação e se proteger. Se você leva o dedo perto da formiga, ela vai tentar correr, ela vai tentar se livrar, ela vai sair procurando lugar para se ocultar. Por que isso? Porque não há criador que vai proteger a formiga, ela sabe disso. Ela não tem pensamento, mas parece que pensa mais que um cara desse. Por que ela tenta se proteger? Porque ela é viva e é sobrevivência, ela precisa sobreviver. E ela não acredita em criador que vai colocar uma proteção para ela. Então ela precisa se defender para continuar, para manter viva. Para os componentes que estão ali dando condição dela ser viva, eles estão contribuindo para que ela continue viva até o tempo certo dela, que nós muitas vezes não sabemos, que é um tempo mínimo de uma formiga. Mas uma formiga, ela faz o possível para sempre se proteger. Não é fácil. E quem mais sofre enchente no Brasil é formiga, se você não sabe. Mas sempre elas estão ali trabalhando, lutando para manter aquele grupo de formigas vivo. Então, uma pessoa dessa é pior do que uma formiga mentalmente falando. Pior do que uma formiga mentalmente falando. E o nosso Brasil, infelizmente, nosso país, infelizmente, é um país místico e por isso que o Brasil perece. Porque enchente no Brasil não era para destruir tantas cidades, tantas pessoas. Que se o povo pensasse de uma forma humana, fisicamente, ia entender. Não há nada que venha de cima para nos proteger, a não ser prejuízo e a não ser coisa de destruição. Tudo que vem de cima ali, a não ser o que o próprio homem faz, é destruição para o ser humano na face da terra. Então, se o ser humano pensar fisicamente que ele mesmo é o único que pode se defender, ele vai construir cidades onde não vai ter enchente, onde vai vir várias chuvas, e a água vai descer nos rios e não vai alagar as cidades. Mas, infelizmente, o povo brasileiro acredita mais em um mundo imaginário, em um Deus imaginário, do que na vida física. Aí, nestas horas, perece mais por conta disso. É como quem diz, vou construir minha cidade aqui porque Deus vai me proteger. Mentira, não há Deus nenhum, não há proteção. Aí vem isso, aí mata muita gente, infelizmente. E quem mais sofre são as pessoas inocentes, as crianças. Eu não estou culpando o povo do Rio Grande do Sul por esta catástrofe, não. Mas eu culpo um pouco do misticismo no Brasil. Agora, o que esse rapaz falou é uma mentira. É mentira. Toda e qualquer cidade acima de 3.000 habitantes tem igrejas evangélicas hoje, na era de hoje. Não tem como não ter. Pode ir pro Google aí. Pesquise no Google. Até parece que ele viajou nas 87 cidades que ele está falando e foi em todas as ruas e conferiu para falar essa barbaridade que ele está falando. Não existe nenhuma cidade que não tenha, infelizmente, bom seria que não tivesse mesmo.
Bom seria que não tivesse mesmo. Eu tenho certeza que o ser humano brasileiro ia se proteger muito mais dessas catástrofes se não existisse religião aqui no Brasil. Podia até existir sua fé, uma fé sem religião. E tem como Antônio Galvão existir fé em alguma coisa divina ou alguma coisa espiritual sem religião? E tem como existir uma influência religiosa sem contar com isso, sem se sacrificar, sem ir para quatro paredes, sem tentar brigar vertentes com vertentes, sem fazer placa individual para dizer que Deus só usa naquela placa ali porque por conta daquela doutrina. Com certeza, se não existisse isso, o Brasil era outro. Nós já sofremos no Brasil, sofremos com tantas violências. Nós sofremos no Brasil com falta de infraestrutura, sofremos com politicagem no Brasil, ainda a religião, desde o descobrimento do Brasil, que vem estragando este país, infelizmente. Já falei, não estou falando de fé. Não, você pode ter fé sem precisar. Tem gente que não vai em igreja nenhuma, não tá nem aí pra nada, tá vivendo a vida, tá cuidando da família. Tem fé em alguma coisa, mas não é religioso praticante. É diferente, cara, é diferente. Eu já falei 1000 vezes aqui, se todos tivessem fé em alguma coisa por medo, né? Porque é por medo. Fé você só tem em uma divindade por medo, não por outra coisa, porque não há nenhuma intervenção em lugar nenhum. Agora vem pra cá falar uma mentira dessa. Desmascaro aqui esta ideia insana, essa mentira. Não existe no Brasil, não existe no Brasil isso que ele falou em estado nenhum. Ele falou de 87 cidades que não tem uma igreja evangélica. É mentiroso. E é mentiroso. Isso aí não precisa eu ir muito longe para provar para ele que ele é mentiroso, não. Basta você pesquisar aí agora. Basta você ver aí agora no Google se existe isso. Se ele dissesse assim, existe algumas cidades do Rio Grande do Sul que são menos religiosas, aí eu não estaria aqui criticando ele. Pode ser que tenha. Agora dizer que tem 87 cidades no Rio Grande do Sul que não tem uma igreja evangélica, devia tomar vergonha na cara dele, deixar de ser mentiroso e propagar uma verdade. E ao mesmo tempo, quem acredita nele é pior do que ele, é mais mentiroso do que ele, porque tem um monte de gente besta que acredita nesses caras. Porque se esses caras vão para podcasts famosos, estão aí na internet, estão em cima de púlpito enganando, porque acha quem acredita. Porque o malandro inventa moda e quem entra é o otário. É o otário que entra. Então parece que, infelizmente, para não falar uma palavra mais forte, o cérebro é na porta do toba. Para não falar uma palavra mais forte, é na porta do toba. Ou então o cérebro se desenvolveu em outra parte do corpo. Porque o cara falar uma coisa dessa em pleno século XXI, cara, ele sabe que não tem nenhuma cidade no Brasil que não tem igreja evangélica. Igreja católica, igreja evangélica, todo lugar tem. É difícil ter uma cidade que não tenha. Todas têm no Brasil, todas. Antônio Galvão, pilastra da verdade, fui, mas eu volto. Nada contra o ser humano, individual em questão, carne e osso, integridade física, tem que se cuidar. Mas ideia religiosa, aqui eu critico e o pau quebra na casa de Noca até que me prova o contrário. Até que me prova o contrário. Esses deuses são uma mentira mental que vem impregnando e enganando há muitos anos no Brasil. E salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Porque a partir do momento que você acredita numa merda espiritual que você acha que vai cuidar de você no momento que mais você necessita, e quando vem uma chuva forte que faz uma enchente, você perde sua casa, você perde sua família, você perde criança e você ainda continua acreditando numa coisa dessa, você precisava passar por um tratamento seríssimo. Porque eu não entendo como é que uma pessoa consegue acreditar numa coisa que não dá resultado. Gente, tá na hora de acordar. Tá na hora de acordar. Agora vai ficar acreditando nesses mentirosos que estão aí na internet? Vocês que acreditam em Pastor Antônio Júnior? Vocês que acreditam em Carlos Einar? Vocês que acreditam em Silas Mala Sem Alça? Vocês que acreditam em Marco Tá Lhe Enganando? Vocês que acreditam em Napoleão Facão? Vocês acreditam nessa mentirada de Valdemir Sandiabo? RR da mentira? Agendou dos truques? E você acha que você tá certo e esses caras não fazem nada por ninguém? Agora alguns estão dando umas ajudazinhas
né? Pra tentar dali tirar mais depois, com a membresia do povo besta. Mas não tem uma ação espiritual a favor de ninguém e nunca teve no Brasil. Para com isso, deixa a mão de ser trouxa e passa a ser uma pessoa adulta, que você tá sendo uma pessoa infantil, rapaz. Você vai ser infantil até o último dia da sua vida, que é diferente do infantil inocente. Você é um infantil mais burro do que o próprio burro. E eu já falei que o burro, se ele falar, ele me processa, porque ultimamente eu tenho agredido o coitado do burro, tenho agredido a coitada da anta, tenho agredido a coitada da mula, que eu peço perdão a esses bichinhos que nunca fizeram mal pra mim. Mas a religião, o sistema religioso fez pra minha família. O sistema fez pra minha família. Deu atraso da minha família. Eu atrasei muitas coisas na minha vida. E hoje estou aqui dizendo pra você. Você quer viver pelo menos um ano da sua vida racional? Se desligue dessas mentiras e passa a viver o aqui e o agora. O visível, o palpável e o tangível. E o resto é conversa fiada pra boi dormir. Pra boi dormir. Porque uma coisa é você acreditar. Outra coisa é você saber. Quando você sabe, você não vive de acreditar. Você vive de saber. E nós aqui, nós vivemos por constatações, por razões, por convicções da vida. Vivemos pelo aqui e o agora. E o resto é conversa para boi dormir e nem acordar no matadouro, porque quando chega no matadouro, se ele chegar dormindo, ele dorme para sempre, porque lá ele morre para virar churrasco, para virar carne, filé mignon, outras carnes também, para as pessoas se alimentarem, porque não existe nenhuma lei no Brasil para proteger a vida do coitado do boi. Fico por aqui, fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações e dizendo, não acredite nessas mentiras não, que isso aí foi uma tremenda e uma deslavada de uma mentira. E o resto é conversa. E eu desafio ele mostrar no seu canal o nome das 87 cidades que não tem uma igreja evangélica. Fui! Pilastra da Verdade.